Verdão não ganharia uma sobrevida até o jogo contra o Bahia. Continua em pé, inteira na Libertadores. E aquele bom dia com alívio, com felicidade, mas também com o pé no chão. Ainda temos uma partida decisiva na competição. Bom, pela sexta vez nos últimos 8 anos, o Palmeiras garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2-0. No Maracanã, o Flamengo bateu a LDU pelo mesmo placar e segue bem vivo na competição. Mesma situação do meu Inter, que eliminou o Nacional no Uruguai e agora precisa do empate contra o Bahia para chegar às oitavas de final. No Rio, Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF. Na Sul-Americana, o Galo depende só de si depois de vencer o Caracas por 3-1. E o Corinthians ganhou do Racing no Estádio Centenário e continua na luta pela vaga. Era um resultado fundamental, importantíssimo, essa preocupação é natural, acaba acelerando ainda mais um processo e buscando as melhores formações possíveis aí para cada jogo. Eu estou vivo na competição, eu tenho que levar essa competição para tentar ser o primeiro. Se a gente vencer o próximo jogo em casa, a gente é o primeiro. Hoje vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase. Numa Libertadores que até então vinha sendo ruim. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram e, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Trabalhar a tranquilidade e buscar com que o meu grupo não se contaminasse com o externo, né? Que de uma hora para outra o treinador deixou de ser competente, de uma hora para outra os jogadores deixaram de ser bons jogadores, de uma hora para outra o trabalho passou a ser questionado e precificado, né, bastante baixo, né? Agora sim, o programa fica muito melhor com esses 3 super, mega, ultra comentaristas. Sentimentos diferentes por aqui. Eu começo com Edu Dracena. Bom dia. Outra vez a melhor campanha da primeira fase. Não dá. Esse Palmeiras e você estão insuportáveis. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Outra vez, né? Então, o Palmeiras mais uma vez ganhou. Uma partida que o time jogou pro gasto, né, na verdade. Parabéns pelo Palmeiras, mais uma vez classificação em geral na primeira. Então seguimos, né, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, sobrevida também pro Corinthians, Ronaldão, que bateu o Racing, que é o piorzinho do grupo, mas tinha que vencer. Jogo fora de casa, o Corinthians fez 1-0 e vai para a última rodada diante do Huracan, tendo que vencer e com chances. Bom dia, menina Renata, bom dia, seus cavalos, e com um gol do lateral francês. Bidu de Biquet. Que ele fez o gol de bico, agora virou francês. Ai, meu agora Deus. Mudou, agora você agora tá tudo bem com ele. Bidu de Biquet. Meu pai do céu, não falei isso. Cicinho, foi uma noite intensa, você não estava muito crente no Flamengo, mas o Mengão acabou vencendo a LDU, vimos o Galo também depender só de si na Sul-Americana, ganhou do Caracas por 3-1. Futebol brasileiro deu uma recuperada na quinta-feira. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Pois é o futebol brasileiro mostrando a sua força, né? Aqui todo mundo sobreviveu, sextou. E eu acho que o meu sentimento, analisando o Flamengo, assistindo o jogo de ontem, eu acho que é o mesmo sentimento do torcedor do Flamengo. Por que não jogou assim desde o começo da Libertadores? Por que esses times se complicam? Por que eles deixam o torcedor nervoso? Falando nisso, YouTube, mas estou só na TV. Não, já vai se conectando na internet, canal Jogo Aberto. Por lá, vamos repercutir a vitória providencial, necessária, fundamental do meu Colorado para cima do Nacional lá no Uruguai. 2-0, bem desfalcado. Ai, que alívio. Acredita, A nossa vida do futebol é assim, né? A estratégia, né, de colocar uma formação, né, com
na minha opinião, um volante e 2 meio-campistas que transitam no campo, era a gente ter mais gente no meio, né, e fortalecer na hora da nossa construção e ampliar o campo com os 2 laterais. Nós tínhamos a desconfiança que o Nacional tiraria um dos zagueiros, né, e isso nos daria a oportunidade de chegar pelos lados com alguma urgência, né, para chegar na área. O lado direito funcionou melhor dentro dessa questão, né? O lado esquerdo, na ausência do Thiago, o Ricardo fazia esse suporte, às vezes, para a bola poder parar e a gente seguir no campo, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a gente competiu num nível, né, de excelência e a vitória foi merecida, né? Podia ter saído o gol antes, o segundo gol, das inúmeras oportunidades que criamos, mas penso que a gente fez um grande jogo, né? Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Eu mereço, nós merecemos, os torcedores merecem. Nem sempre acontece, ok, mas dias melhores sempre aparecem também. E olha, assim como o torcedor colorado, quem torce pro Flamengo estava apreensivo, tinha um jogo decisivo. O Mengão conseguiu bater em casa no Maracanã a LDU por 2-0. E agora fica bonito para a rodada final quando recebe o time do Deportivo Táchira, que não é tudo isso. Isso aqui é o Mengão, raça, amor e jogo paixão. De um time só. Assim foi a partida entre Flamengo e LDU no Maracanã. Com mais de 65 mil torcedores, o Flamengo dominou o primeiro tempo do jogo e abriu o placar logo aos 9 minutos. Léo Ortiz balançou a rede após cobrança de escanteio de Luiz Araújo. Cara, só muito feliz por poder ajudar a minha equipe a vencer. Acho que era um momento, assim, confuso de fora para dentro, mais do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita consciência do que a gente precisava fazer, do que a gente precisava construir dentro de campo para conseguir a vitória. E feliz por ajudar. Aos 11 minutos, foi a vez de Bruno Henrique mandar para fora. Depois, o Wesley desperdiçou uma boa chance. Na sequência, Michael tentou, mas a bola ficou na boa para o goleiro adversário. A LDU teve uma única chance na etapa inicial, aos 36 minutos, com Grueso. Na volta do intervalo, o Fla seguiu com a mesma intensidade e aos 8 minutos, Luiz Araújo deixou o dele. Depois disso, a equipe do técnico Felipe Luiz só administrou a vantagem. O 2-0 deixou o Flamengo na zona de classificação para a próxima fase da competição. O rubro-negro agora é o segundo colocado com 8 pontos, a mesma pontuação da LDU, que ocupa a terceira posição. Uma vitória contra o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos carimba de vez a vaga da equipe carioca nas oitavas de final da Libertadores. Bem, o time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, gosta de ficar com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nos preparando da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo, assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Apesar da vitória, um questionamento. Pedro no banco de reservas. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros. Tá aqui o grupo do Flamengo, grupo C da Libertadores. Olha que interessante, o Central Córdoba, que jogou fora de casa com o Táchira, foi a 11. O Flamengo venceu a LDU ontem, chega a 8 pontos. A LDU já tinha 8 pontos. Na última rodada, o Flamengo recebe o Táchira, então é um jogo que dá para ganhar e dá para chegar nos 11 pontos. Aí vai ter que olhar aqui para a questão do saldo. E eu acho, na minha opinião, que o Central Córdoba tem uma partida bem mais complicada contra a LDU fora de casa. Então aqui, esses 3, eles vão lutar até o final. A briga vai ser boa, mas acho que o Flamengo, por jogar
com o adversário na teoria mais fácil e nos seus domínios, tá bem nessa disputa, Edu. Não, e se pegar, Renato, o Central Córdoba pode ser que também fique em terceiro, porque a questão é saldo de gol ali, entendeu? Se o Flamengo ganhar, né, o saldo dele vai subir, e se a LDU, dependendo do resultado que ele fizer contra o Central Córdoba, pode passar pelo saldo de gol. Então, acho que esses 3 times aí estão brigando ainda para a classificação, uma chave muito difícil, como a do Inter também, mas o Flamengo fez a parte dele, o Flamengo jogou muito bem, voltou a jogar o futebol que a gente sempre imaginou do Flamengo, pelo time, e o Filipe Luís, né, tá mostrando que é um treinador que conhece muito bem o seu elenco, né? O Alessandro fez uma partida muito boa, com a experiência, o segundo gol ele foi firme pra caramba. Então o Flamengo com a intensidade, com a marcação, não deixando a equipe do LDU gostar do jogo, então foi merecedor do resultado desde o início do jogo. Cicinho, tem um outro detalhe aqui, pedi até para manter o grupo aqui. Se a LDU empatar com o Central Córdoba, o time argentino vai a 12, aí seria líder, e a LDU iria a 9, estaria eliminada, o Flamengo vencendo o Táchira. Então, na verdade, para os argentinos, empatar não é um mau negócio também. Não, não é um mau negócio, Renato. E até uma grande surpresa, né? O Central Córdoba, né? Todos nós, no início da competição, dávamos LDU e o Flamengo se classificando tranquilamente. O Flamengo ontem fez por merecer, né? Sabia que precisava de gols para passar o adversário nessa questão dos gols. E contra o Deportivo Táchira, não acredito que vai enfrentar dificuldade. Vai vencer e vai vencer muito bem para se classificar. Vale ressaltar aí a personalidade do Filipe Luís em deixar o Pedro de fora por questões físicas, até porque ontem era um jogo que exigia muita velocidade. E como o Pedro não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, o Flamengo ganhou, né, pelo plantel que tem, jogadores fazendo a diferença e o treinador conhecedor da sua equipe. Isso é muito importante para o Flamengo e fica aquilo que eu falei no início, né? Se o Flamengo tivesse entrado com esse espírito desde o começo da competição, talvez estaria brigando com o Palmeiras para a questão da liderança geral, porque que é um dos melhores times da Libertadores, sem sombra de dúvida, é o Flamengo. É verdade, as opções do Flamengo são muito boas. Rona, por exemplo, sai o Bruno Henrique e entra o Pedro, como disse Cicinho no segundo tempo. O Cebolinha também ficou esperando. E um jogador que é bem pouco badalado perto dos outros é o Luiz Araújo, mas eu acho que é muito técnico. Ele me parece em evolução, chegou quietinho no Flamengo e ontem estava a fim de jogo, foi para cima, não é? Então eu acho que o Flamengo é uma decepção, está brigando ainda, não tem uma folga na pontuação, mas é uma equipe que, se passar de fase, vai incomodar. Vai incomodar e essa competição, ela diz muito como você vai começando a chegar no final dela. Você vai encorpando. E o Flamengo começou encorpando, começou apanhando, começou com dificuldade, agora está começando a encorpar. O seu próprio treinador, nós temos que ressaltar aqui que é a primeira vez que ele encara uma competição como essa. Mas já está encarando com dificuldades e dando a volta por cima com jogadores que estão querendo. Então o Flamengo começou a querer essa competição. E agora, para segurar o Mengão, vai ser difícil, hein? Acho que agora ninguém segura. Ninguém segura o Mengão, não. E será que alguém segura o Atlético Mineiro na Sul-Americana? O time até teve um pênalti contra, não é? Mas fez 3-1 para cima do Caracas e agora só depende de si para estar na próxima fase. Empatado em pontos, Atlético e Caracas, segundo e terceiro do Grupo H, foram a campo para matar ou morrer. O travessão impediu que Hulk abrisse o placar. Já o veloz Echenique, por 2 vezes, perdeu a sua oportunidade. Quem não desperdiçou a chance de colocar a bola na rede foi Edê. O zagueirão do Caracas se antecipou demais e mandou contra o patrimônio. Por 2 vezes, o goleiro Benítez segurou os chutes de Hulk, mantendo essa desvantagem no placar em 1-0. Já na volta do segundo tempo, Coelho, de cabeça, conseguiu vencer essa barreira. 2-0, que duraria pouco. Caio Paulista acabou acertando o Echenique na área. Pênalti, convertido por De Santis. A resposta alvinegra veio minutos depois com Rony, que recebeu o passe de Scarpa para matar a partida. Placar final, Atlético 3, Caracas 1. Feliz pela vitória, acho que poderíamos ter matado o jogo um pouco antes, criamos muitas oportunidades, mas o final do jogo, né, o que importa é a vitória e está tudo certo.
Com a vitória, o Atlético depende apenas de si para fechar a fase de grupos na primeira posição. Mas para isso vai ter de vencer o Cienciano na última rodada aqui dentro da Arena MRV. Mesmo assim, o foco da comissão, do elenco, está voltado para domingo, quando tem o clássico entre Atlético e Cruzeiro dentro do Mineirão. Nós já passamos por muitas provações esse ano e domingo é mais uma. É jogo duro, é clássico, o mando do adversário na casa deles, torcida única e a gente tem que saber entender o jogo, mas dentro da nossa grandeza a gente vai com força também. Aí é que tá, Cuca. Hoje, quem lidera esse grupo é o Cienciano, que é o próximo adversário do Galo, em casa. Então o Atlético pode tranquilamente vencer, ficar na primeira colocação. Lembrando que segundo colocado na Sul-Americana vai para a repescagem, vai para um play-off. Então é só o primeiro que se classifica de maneira direta. E a gente vê que o Galo não está fazendo aquela campanha tão vistosa, mas também não tem nada dramático, Cicinho. Não tem nada dramático, porque depende dele, né? E jogar em casa para você poder classificar em primeiro lugar é a melhor coisa, né? Então o Atlético vai contar com o apoio da sua torcida e com a qualidade dos jogadores que tem, porque é muito melhor do que os adversários. O Atlético também, assim como o Flamengo, está passando por esse pequeno susto devido à displicência em alguns jogos. Talvez tivesse entrado mais concentrado nos jogos anteriores, como foi o caso ontem, não estaria sofrendo. Mas eu acredito que o Atlético Mineiro vai passar tranquilamente para a próxima fase e tem tudo aí para ganhar o título, porque é um time muito forte na Sul-Americana. Ronaldão, será que ontem os jogadores estavam mais preocupados com a partida diante do Caracas ou com o clássico? Porque teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro no final de semana. E agora, do outro lado, a preocupação maior do Cuca, né, para se dizer assim, é da forma que ele vai refrescar essa equipe, né? Porque ontem, com pressão tudo, e saindo com resultado desfavorável, ele teve que ter tranquilidade. Para mim, o grande problema do Galo ainda são as lesões e a falta, porque treinador tem, peças tem, e quando está todo mundo ali imbuído a fazer algo diferente, o Galo tem feito. E é uma competição que o Galo também gosta, e o Cuca também gosta. Então vai ter coisa boa aí. Agora, esse clássico aí, nossa senhora, vai parar a cidade, ainda mais o Pedrinho. O Pedrinho não deve estar nem dormindo, o Pedrinho menino. O Cruzeiro vivendo um bom momento de novo e o Galo se recuperando, fez uma partida que, na minha opinião, essa sim foi dramática contra o Fluminense no final de semana. Edu, o Atlético tem o Júnior Santos, que está voltando, que eu acho que é um nome interessante. O Rony, né, com a sua experiência. Se a gente for pensar, o Cueja, um jogador bem elogiado. O Hulk, com a sua liderança técnica e também em termos de personalidade. O Galo, do meio para frente, é um time muito bem estruturado. E na defesa não pode reclamar também. Não pode reclamar, né? Tem jogadores importantes ali na defesa, Renato. O que está pecando realmente, na minha opinião, o Atlético, é a questão da finalização. O Atlético, ele cria muitas oportunidades, só que faz muito poucos gols. Então ele tem que estar mais ligado nas finalizações, tem que estar mais tranquilo, né? Concentrar mais para finalizar. Então, finalizando melhor, eu acredito que o Galo vai ter resultados melhores. Ainda hoje no Jogo Aberto, vitória do Corinthians para cima do Racing do Uruguai. Tem a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Bolívar. Falar um pouquinho mais do meu Colorado. Quando vence é bom falar também, né? Vai lá, 2-0 fora de casa para cima do time tão elogiado por vocês do Nacional. Então, vamos falar também de Edinaldo Rodrigues. Esse não deve estar nem dormindo, né? Porque a Justiça tirou o cargo de presidente da CBF, ele vai recorrer e a gente vai comentar esse assunto também. Agora, Fórmula 1. Vamos diretamente para Itália, etapa da Emília-Romagna, e lá está acompanhando detalhes, bastidores, boxes, pilotos, equipes. Quem traz tudo pra gente é o Thiago Fagnani. Fagnani, pra você, voltou. A imagem deu uma piscadinha, mas voltou. Queremos saber tudo da Fórmula 1 neste final de semana. Bem-vindo! Oi, Renato, um abraço para você e para todos que acompanham o Jogo Aberto. 7ª etapa do ano, a primeira na Europa. Pois é, a Fórmula 1 aqui na Europa fica com uma cara diferente. Afinal,
todas as equipes têm fábricas aqui no continente. Então as viagens, elas acontecem de caminhão. Então, por exemplo, elas conseguem montar os HCs, estes receptivos que são assim maravilhosos. É a Fórmula 1 com aquela cara de Fórmula 1. Estamos aqui em frente à McLaren, não é à toa. A equipe lidera o Mundial de Construtores e seus 2 pilotos também são os líderes do campeonato de pilotos. O Oscar Piastri marcou hoje o melhor tempo no treino livre 1. E o segundo colocado do campeonato, o Lando Norris, foi o segundo colocado. A surpresa foi Carlos Sainz da Williams, que ficou com o terceiro melhor tempo. Tivemos algumas coisas interessantes por aqui. Max Verstappen, atual tetracampeão, ficou em 7º, ficou muito irritado com o seu carro, bateu no volante, olha. E o Gabriel Bortoleto marcou a sua melhor posição em treinos, isso mesmo, ficou em 9º lugar. Mas no finalzinho da atividade ele acabou perdendo a traseira, bateu sua Sauber, alguns danos ali no bico do carro, mas nada que tire o sono dos mecânicos. Daqui a pouco tem o segundo treino livre, sábado o treino classificatório e no domingo a corrida. Afinal de contas, Fórmula 1 é na Band, Renato. Um abraço pra você. É na Band, bom trabalho por aí, arrebenta, Fanhane. Seguinte, Edu, Cicinho, Ronaldão. Agora a gente vai ver mais gols da Libertadores, da Sul-Americana. E o destaque vai pro River Plate, que ninguém tá falando muito. Aplicou um 6-2 no Del Valle. E é outro time que está classificado. YouTube Jogo Aberto, lá as informações e os gols. Libertadores da América, penúltima rodada, Grupo B, Monumental de Núñez e o River Plate abriu a conta do Independiente Del Valle. Sebastián Driussi em posição legal logo aos 7 minutos. Aos 10, no entanto, num vacilo no meio de campo milionário, Cláudio Spinelli arrancou pela intermediária e ao ser desarmado, a bola sobrou para Arroios, tudo igual. E menos de 10 minutos mais tarde, após drible para cima de Pezela e o levantamento sob medida de Lyon, Spinelli chegou a virar o placar para os equatorianos. Só que depois disso, os argentinos tomaram conta da partida. Bustos cruzou na área e Zarate contra mandou a bola para dentro, 2-2. E em seguida, tudo ficou bem mais fácil para o River após o pênalti e a expulsão de Carabarral. O jovem mastantuano de 17 anos que sofreu também bateu e aplicou o vira-vira 3-2. No segundo tempo, com superioridade numérica, teve mais. Da meia-lua e de prima, Maximiliano Meza marcou o quarto do time do técnico Marcelo Gallardo. O quinto foi do colombiano Borja, passou no meio de 2 adversários na área e encaixou a bola no canto do goleiro. Já nos acréscimos, com uma bomba de fora, Lanzini definiu 6-2. O River já está nas oitavas e o Del Valle vai para a última rodada brigando pela segunda vaga com o Universitário e Barcelona de Guayaquil. Pelo grupo D, o mesmo do classificado São Paulo, na Argentina também deu Tajeres frente ao Alianza Lima. Rubem Bota, bonito, de longe, fez 1-0, golaço. Na sequência da etapa inicial, aproveitando o lançamento do próprio Bota, com um cruzado entre as pernas de Vizcarra, De Pietri completou 2-0. O resultado, além de deixar as duas equipes apenas com chances de cair para a Sula, confirmou o avanço indireto do Libertad aos mata-matas da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, a bola rolou também e, em Avejaneda, o Independiente bateu o Guarani do Paraguai 1-0 com a marca de Diego Tarzia e embolou a briga pelas vagas, porém na liderança do Grupo A. Já pela chave F na Colômbia, o Once Caldas garantiu presença ao menos no play-off ao vencer os bolivianos do San José. Malagón deu início aos trabalhos. O time visitante, desesperado por uma vitória que lhe daria sobrevida, até chegou a igualar numa jogada que terminou com a dividida do autor do gol, Ferdi Roca, com o zagueiro e o goleiro na pequena área. Só que no contra-ataque, Beltrán não permitiu a reação, 2-1. O derrotado San José está eliminado e o Once Caldas vai decidir a classificação direta contra o Fluminense no Maracanã. E para fechar pelo Grupo H, em Cusco, o Cienciano fez o dever de casa diante do Deportes Iquique e com direito à goleada. Marcaram Gaspar Gentili e Osnar Noronha 2 vezes cada um. Com os 4-0, o Cienciano eliminou a equipe chilena, garantiu presença ao menos nos playoffs e assumiu a liderança dessa chave com 1 ponto à frente do Atlético Mineiro. Ou seja, o duelo contra o Galo em BH na derradeira rodada vai valer a vaga direta nas oitavas da Sul-Americana.
9. Só isso. 50% da missão cumprimos. O resto, ai, que eu não quero nem pensar, ainda que tem o Mirassol antes. Bom, olha, pega o carona no seu discurso agora. Potência, cinta batida. Palmeiras na Libertadores, 100%. Ontem se deu ao luxo de fazer 2 gols de maneira muito rápida e depois administrou, levou o jogo de boa, não quis golear e tal. Palmeiras tá demais a Libertadores e os outros que lutem, hein? Ganha na base profissional. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. A euforia é tanta em dias de Libertadores que a torcida até esquece que na vida nada é 100%. Todo mundo tem lá seus BOs. Já tive 2 casamentos mal sucedidos, mas faz parte. Falhou na academia? Falei pra estar aqui hoje. Eu avaliar 9 e eu tirei 7, eu errei 2. Morena não tá te dando moral? Me dá uma chance. São muitos problemas, 100% mesmo, só o Palmeiras na Libertadores. O Verdão entrou em campo contra o Bolívar para tentar manter esse desempenho e para buscar a melhor campanha geral no torneio. O time de Abel Ferreira precisou de 11 minutos para cumprir a missão. O primeiro gol saiu depois de um cruzamento na medida do Piquerez. Murilo abriu o placar. O zagueiro não marcava desde agosto do ano passado. Eu já estava agoniado, porque sempre gostei de fazer gol, sempre gostei de ajudar a minha equipe e não estava acontecendo, mas sem dúvida nenhuma vai voltar com tudo agora. O segundo gol saiu pouco tempo depois. Jogada construída em velocidade, com Felipe Anderson e Maurício. Eles deixaram Facundo Torres no jeito para ampliar. Muito feliz, por sorte, o treinador dá confiança, assim que isso me põe muito feliz. Vim aqui para jogar e isso que estou fazendo. O time fez de tudo para sair bem na foto, mas com o 2-0 acabou dando uma desacelerada. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passes. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. O Bolívar tentou ultrapassar, como nesse cruzamento do Pato Rodrigues, que deixou Richard Rios e o Everton atentos. Na segunda etapa, a equipe alviverde recuperou o domínio. Em um lance de contra-ataque, Vitor Roque saiu em velocidade, entrou na área e acabou sendo derrubado. Pediu pênalti, mas a arbitragem não teve essa interpretação. O que o dono do apito viu foi impedimento, assinalado pelo bandeirinha no lance seguinte, no que poderia ser o segundo gol do Facundo. O que seria o único gol da equipe boliviana, do atacante Romero, de cabeça, também foi anulado, pelo mesmo motivo. O jogo ainda foi marcado por faltas e por uma longa espera para checagem de pênalti. O VAR avaliou se a bola tocou na mão do Bruno Fux na área. Minutos e minutos e minutos depois, o jogo seguiu. O placar não se moveu mais. 2-0. O Palmeiras fez de novo. Com 15 pontos, conseguiu a melhor campanha da fase de grupos. Ainda falta uma rodada, mas o alviverde não pode mais ser alcançado. A gente fica muito feliz por essa marca, né? A gente dá para todo mundo perceber que é uma identidade nossa. E jogo a jogo, o professor nos cobra bastante sobre isso. Jogo a jogo, Abel Ferreira encontra soluções. E a diretoria quer encontrar o caminho para estender o contrato do treinador. O empresário do português marcou presença no Allianz Parque. O empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Não tenho nada de novo para vos dizer. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Eu queria que ele ficasse até o resto da vida. A gente sabe o quão difícil é achar um treinador dessa qualidade, do jeito que ele encara todo dia, de uma forma surreal que eu nunca vi na minha vida. 100%, só mesmo a sinergia. Abel Ferreira, Palmeiras e Libertadores. Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Tá bem? Tá bem. Que sinergia. Ronaldão, vou começar com você só para mudar, porque todo mundo esperava, vai ser o Edu. E aí, eu quero ver o que você vai dizer sobre a campanha do Palmeiras à Libertadores até agora. Maravilhosa.
Não tem o que falar, maravilhosa. E agora tá fazendo um esquema já pro Mundial, pensando no Mundial. É isso que é importante. E o Abel tá colocando para todo mundo, que vai com 2 goleiros, né? Que agora os 2 podem pegar a bola com a mão dentro da área e não dá pênalti pro Bolívar. Aonde? Um time ruim do Bolívar e vocês ainda maltrataram o Bolívar em casa. Maltratando era para ser mais. Sim, 4, mas 5, e o pênalti? 6. Meu Deus! Pô, tem que falar com a arbitragem. Então eu achei que agora é culpa do Palmeiras 2 goleiros agora, o Palmeiras é o esquema novo. Onde que a bola bateu na mão ali? Me mostra. Não foi pênalti? Não, claro que não. Bateu primeiro no joelho, Já me arrependi, eu quis mudar. Meu Deus! Era esperado, né, essa classificação tão fácil assim do Palmeiras, porque você pegar o 7º colocado do Campeonato Peruano, o 2º do Boliviano, e o 3º do paraguaio, é isso aí mesmo. Mas o Palmeiras, é isso aí mesmo. Tinha que pontuar mesmo. Palmeiras, um dos melhores times aqui do país. Aí pega os times pequenos. Mas o Palmeiras fez a lição, não fez? Ganhou de todos. Ganhou de todos. Ganhou de todos. Aí você pega a lição dentro e fora de casa. Diferente de os outros clubes que empatam em casa com o... porque aí você pega o primeiro colocado da outra competição. É isso que a gente fala. É assim, ó, jogar Libertadores é isso, assim, ó. É a 6ª vez que o Palmeiras classifica em primeiro lugar no geral. Entendeu? Então ganhou de 2-0, 15 minutos, decidiu o jogo. Aí depois o Palmeiras só administrou, o Abel conseguiu colocar outros jogadores para pegar ritmo de jogo, o Rafael Veiga, né, o Maurício. Então são jogadores que estavam precisando de ritmo. E o Abel fez isso ontem. Mostrou que, mesmo jogando classificado, ele leva a competição a sério. Ele mudou 2 ou 3 jogadores. Né? Então, você pega o time do Palmeiras... Foi pênalti, hein, Ronaldo? Ela queria outro pênalti. Não foi pênalti isso aí? Foi, arrancou até a roupa do atacante? Rapaz, eu queria falar um negócio, mas não posso falar. Eu não vou falar. Olha, nas costas do jogador do Vitor Roque. Pênalti claríssimo que o árbitro não deu. Meu Deus do céu. Mas o mais importante de tudo, o Palmeiras... faz a Libertadores ser fácil na primeira parte. Mas como que não vai fazer num grupo desse? Quero ver cair no grupo da morte. Do grupo. Tudo bem, mas aí a gente falava que alguns times iam deitar e rolar, e não é assim. Olha, o Flamengo tá sofrendo, Inter e Bahia estão sofrendo. São Boliviano. Como São Paulo sofreu? São Paulo classificou primeiro que o Palmeiras. Botafogo tá sofrendo. O São Paulo já estava classificado antes de ontem. Que isso, você se bateu a cabeça, Renato, com todo o respeito. O Palmeiras... Não, que, na verdade, eu fico pensando o seguinte, ontem... Nós estávamos acompanhando, quer dizer, eu estava acompanhando 2 partidas ao mesmo tempo, 3, na verdade. Mas estávamos aí olhando o Palmeiras e o Verdão pensando no Bragantino. Já pensando no Campeonato Brasileiro. Bolívar já tinha a fatura resolvida rapidamente e já estava de olho no Campeonato Brasileiro. E além disso, eu até falei para vocês, nós aqui conversávamos, que ele ia tirar o Gustavo Gomes, ele ia tirar o Estevão, até mesmo para preservar para o jogo de domingo, que é muito importante diante do Red Bull, até mesmo para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, ontem eu acho que foi um jogo, Renata, que a maioria dos jogadores que entraram, que não vinham jogando, aproveitaram a oportunidade. Jogadores que deram conta do recado, o Maurício entrando, fazendo gol, acho que isso é muito importante também, e isso mostra a competição entre eles dentro do elenco. Isso faz com que os jogadores que estão jogando hoje no Palmeiras, os titulares, né, não pode vacilar, porque tem outros que vêm e tomam lugar. Né? O Marcos Rocha retornando novamente, o capitão do time. Marcos Rocha, bom retorno, meu irmão. Então é isso que o Palmeiras está apresentando nesse momento, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E sim, agora falando muito sério, o Palmeiras tem experimentado variações táticas, tem ofertado mais minutagem para muitos atletas, tem trazido jogadores da base, como o Alan, mas ao mesmo tempo as contratações estão tendo mais espaço, está preservando jogadores que se desgastam mais, como o Felipe Anderson. A gente vê que agora o Vitor Roque está com confiança lá em cima. O Palmeiras entra num nível que, pelo menos para disputar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial, ele tem forças equilibradas. Exatamente, Renata. Brincadeiras à parte, na verdade, assim, a gente fica brincando para tentar achar um defeito no Palmeiras do Abel, né? Você estava brincando? Não, a gente tem que aliviar um pouquinho. Porque, assim, é um time muito competitivo. A gente fala também a respeito do Mundial, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho no Mundial. É uma equipe muito bem postada. Se dá o luxo de deixar os 2 principais jogadores de fora. Tá certo que o Bolívar não é um time perigoso, mas um adversário que, se você não tiver uma atenção, se você não tiver manter a concentração durante os 90 minutos, né, mantiver essa concentração durante os 90 minutos, você pode ser surpreendido. Mas o Palmeiras é a seriedade do primeiro
ao último minuto. E isso conta o quê? Saindo lá do banco de reserva. Então é um time que vai brigar em todas as competições aí, merecido a classificação geral do Palmeiras, porque é o melhor time dessa competição. Ah, você falou em seriedade. Seriedade leva a felicidade no futebol. Depois de tomar uma taca pro juiz, pro árbitro, uma taca pro time da Colômbia e uma taca, palavra que o Cicinho me ensinou, uma taca no tapetinho, veio a redenção, 2-0 contra o Nacional, fora de casa, briga direta, e agora tem que fazer os outros 50% no Beira-Rio. E quem disse que seria fácil? Já no primeiro lance, bola na rede. Estava impedido, mas Nico Lopes já mostrava as garras contra o ex-clube. Na primeira chegada colorada, jogada em velocidade, finta e chute do capitão Alan Patrick. Defesa do goleiro Mejia. O Inter era melhor no jogo, dominava as ações. Em mais uma chegada, colocou a bola na rede. Mas para o desânimo de Roger Machado e seus companheiros, Thiago Maia estava adiantado. Mais um gol anulado em Montevidéu. Parecia que faltava algo ao Internacional. Trabalhar a tranquilidade e buscar com que o meu grupo não se contaminasse com o externo, né? Que de uma hora para outra o treinador deixou de ser competente, de uma hora para outra os jogadores deixaram de ser bons jogadores, de uma hora para outra o trabalho passou a ser questionado. A vitória em Montevidéu veio dos pés de um garoto que até pouco tempo atrás estava no Sub-20. Ricardo Matias recebeu aqui, no Parque Central, a sua grande oportunidade e aproveitou, colocando o Inter mais próximo das oitavas. Jogada pelo lado direito, cruzamento do argentino Brian Aguirre e o gol de centroavante de Ricardo Matias. Nacional 0, Internacional 1. O professor acreditou em mim, eu pude ser muito feliz ali no gol e da classificação ainda nesse jogo contra o Bahia, né, que pode decidir tudo. E é isso, agora voltar para o próximo jogo. Na segunda etapa, o Nacional veio para cima, precisava do empate para não ser eliminado na primeira fase. Nico Lopes limpou o marcador e acertou um chutaço no travessão do goleiro Antony. O Nacional também se protegia das chegadas do Colorado. Mejia salvou a equipe uruguaia em chute de Gustavo Prado. O susto para o torcedor colorado veio em mais um chute de fora da área. O destino estava quase definido, mas foi selado apenas no último lance do jogo. Contra-ataque, bola roubada, Aguirre arranca do campo de defesa, dribla o desesperado Mejia e lentamente sacramenta a eliminação do Nacional. Inter 2-0, mais próximo da vaga e despachando os uruguaios na consagração de mais um garoto da base colorada. Não vou nem contar, mas ele tava, foi só falta errar. Não, né? Ô, louco, como errar? Só se ele desmaiasse. Gente, eu tô numa fase, depois que você toma 4, 3, 4... Se desmaiasse ali, a bola ia sozinha. A bola ia sozinha. Não, também. E outra coisa, aí tem que esperar o último minuto do tempo regulamentar da primeira etapa e o da segunda etapa para poder fazer os gols. Mas acho que o Inter foi melhor que o Nacional, teve bolas na trave contra, não é? Nico Lopes volta. Presidente Alessandro Barcelos, traz agora no meio do ano. E agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora de não perder mais e não ser goleado. Mas eu tô feliz. Voltarei para o meu tom normal. Estamos vendo. Agora já que nós vamos voltar. Não consigo. Gente, eu não quero dialogar com ele. Não tenho vontade. Negão, segura, aqui negão. não. Ó. Bom, o grupo continua muito perigoso. Peligro. Conhece a palavra, Cicinho? Peligroso. Ó, o Atlético Nacional já estava com 9, porque venceu o Bahia. O Inter venceu o Nacional, foi a 8. O Nacional, se ganhar na última rodada do time colombiano e for para 7 pontos, e aí o saldo dele é muito ruim, teria que golear. Mas tá aquela história, de repente ainda teria uma Sul-Americana no radar. O Inter tem que ganhar e, se não conseguir ganhar, empatar com o Bahia para seguir para a próxima fase. Bahia!
Ótimo time, respeito, admiro o trabalho do Rogério Ceni, muito bem feito, mas é aquele jogo da vida, é o jogo que ou você se consagra ou você arruma problemas o ano inteiro com a torcida. Corre no Atafã também. Claro. Então, mas é lógico. Agora sim, porque eu falei do Bahia, né? Eu falei aqui do Bahia, do Rogério Ceni e tal, que veio aqui, que veio aqui e venceu ainda o Palmeiras. Numa fase totalmente, né? Então, por isso que eu ainda acredito no último jogo muito forte. Eu não vou torcer contra, não. Ninguém aqui. Não, claro. Essa chave nem me interessa. Mas a verdade é Mentira! Fica quieto, negão. Aí perdeu pro Corinthians reserva, né? Então, Mentira! Quem que é? Esse que ganhou do Palmeiras perdeu pro reserva do Corinthians. Não, empatou. Foi 1 a 1. Não, foi 1 a 1. Ó o baiano lá, tem um baiano que empatou. Foi 1 a 1. Foi. E só um pouquinho, Cicinho. Nesse jogo... Tô tentando ajudar o ela, Everton mas- Ribeiro foi expulso aos 6 do segundo tempo. Não me diga. Eita. Uma expulsãozinha, né? Uma expulsão. Eu que o diga. chegada, Uma né? Foi uma expulsão aqui chegada. em Itaquera. Mas o assunto é Libertadores. É Libertadores, não é Sul-Americano. Não, é isso. Libertadores, Ele Sul-Americano. não sabe o que é isso. Depois, Por entendeu? isso, fala, Edu. Ele não sabe o que é Libertadores. Vou lembrá-los. Mas, Renata, a gente comentou que tínhamos comentado ontem com relação ao Nacional, que o Nacional era difícil de sair para o jogo. Eles têm dificuldade em sair para o jogo. Ele é um time mais reativo. Né? Joga no contra-ataque? Só no contra-ataque. E o Inter teve uma postura muito boa no jogo. O Inter foi para cima, mostrou que é um time competitivo, competiu, né? Coisa que a gente estava falando para o Inter fazer, não competiu contra o Botafogo e por isso que perdeu. Mas ontem não, ontem competiu o jogo de Libertadores. E é isso mesmo, tem que saber sofrer no momento certo. Fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, né? E fez ali, começou bem o segundo tempo também, conseguiu controlar bem o jogo e no finalzinho foi premiado com esse gol aí. E agora tem totais condições dentro da sua casa em classificar e pode classificar em primeiro. E tem um detalhe, Cicinho, sem Borré, sem Valência, que são jogadores importantes nesse time, que numa hora como essa, num jogo tão duro e decisivo, você não ter esses craques é complicado. E aí o Ricardo Matias, um jovem, que só tinha feito um gol pelo Inter contra o Corinthians do Ronaldo, foi lá e poderia ter feito o segundo também no início da segunda etapa. E a gente está mostrando, inclusive, e depois o Brian também define esse placar com 2-0. Ficou escancarado, o Nacional foi pro tudo ou nada. Mas o Inter, ele tem problemas. O Carboneiro, que é um jogador também que pode ser uma válvula de escape. Por isso que eu valorizo jogadores como o Wesley, como o Alan Patrick, que eu acho que seguram bem esse piano. Renato, talvez esses craques que você falou, a equipe fica esperando um lance de brilhantismo que não vem. E ontem foi um Inter totalmente organizado. Esse Inter organizado, montado pelo esse ótimo treinador que tem, que é o Roger Machado, Eu gostei. Conseguiu dar essa organização defensiva que facilitou nos contra-ataques. Então, foi isso que se viu no Internacional. Uma equipe muito bem postada, sem grandes estrelas, mas com jogadores ali que entendeu o que o treinador pediu e no momento certo aconteceram os gols. Parabéns ao Inter, parabéns ao Roger pela montagem da equipe ali, resguardou bastante o sistema defensivo e conseguiu o resultado favorável que o faz decidir em casa e com certeza vai passar aí para a próxima fase e olha lá se não passar em primeiro. Eu gostei. Dito isso, tem o Mirassol domingo, finalzinho do domingo tem que ganhar, viu, Roger? Mas domingo. Ganhar. Comemora. Domingo, comemora hoje, agora. ó. Você venceu ontem. Não deixa nem o defunto feder. Sábado, porque o sábado à Tá noite, muito balas do tensa. sábado à noite, aí domingo. Isso é agora. Fazia tempo que nós não ganhava, então, pô, comemora, Só Renato. tomou taca até aqui, agora comemora. Não é assim? Ontem eu comemorei, hoje eu já estou com o pé no chão esperando essa partida contra o Bahia, mas tem ganhado o Mirassol. E ó, quem também está esperando por uma decisão é o Edinaldo Rodrigues, ele que foi afastado do cargo de presidente da CBF, uma decisão judicial. E agora quem vai trazer as informações é o Igor Dorileu, diretamente do Rio de Janeiro, ele que está na sede da CBF. Igor, para você, boa tarde, uma situação bem complexa.
O Rio de Janeiro continua sendo... Boa tarde para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, para todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que saiu ontem à noite, afastou Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro anulou um acordo firmado em fevereiro deste ano que reconhecia como legítima as eleições de 2022. E esse acordo era o que mantinha o Edinaldo, no cargo. Bom, o Edinaldo, essa decisão aconteceu por duas justificativas, pela incapacidade mental e também pela possível falsificação da assinatura do ex-presidente da Confederação, o Coronel Nunes. A gente está aqui na porta da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde o início do dia, acompanhando essa movimentação depois do afastamento do Edinaldo Rodrigues. E apesar desses bastidores políticos estarem bem agitados, a movimentação por aqui, pelo menos do lado de fora, é normal. Inclusive, ainda agora, o treinador da seleção feminina, Arthur Elias, chegou por aqui. Para quem se pergunta, daqui para frente, o que vai acontecer? Bom, a defesa do Edinaldo já recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão, algo que já aconteceu anteriormente. E quem assume a presidência da CBF interinamente é o Fernando Sarney, o vice, ele que foi o responsável por pedir a suspensão desse acordo que manteve o Edinaldo na presidência até então. E apesar de ser o vice-presidente dessa atual gestão, ele não esteve na chapa do último pleito. Inclusive, ele vai ser o responsável por convocar a próxima eleição e isso não deve demorar a acontecer. Pretende fazer isso até antes do próximo jogo da seleção brasileira, marcado para o dia 5 de junho contra o Equador pelas eliminatórias. E muita gente se pergunta, será que isso vai atrapalhar a vinda de Carlo Ancelotti, o treinador italiano, para a seleção brasileira? Há pessoas próximas do italiano disse que não, que firmou um acordo com a CBF e não só com uma pessoa. Inclusive ontem ele se reuniu com o Juan e o Rodrigo Caetano, coordenadores da seleção, para iniciar já esse planejamento. Bom, a gente preparou uma matéria falando sobre essa confusão política, sobre esse afastamento de Edinaldo aqui da presidência da CBF. Vamos assistir. Edinaldo Rodrigues não é mais presidente da Confederação Brasileira de Futebol, pelo menos por enquanto. Por uma decisão da Justiça do Rio, ele foi afastado do comando da entidade na noite de ontem. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro declarou nulo um acordo firmado em fevereiro deste ano, que reconheceu a legitimidade da eleição realizada em 2022 e manteve Edinaldo no posto. A medida ocorre em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura do ex-vice-presidente da Confederação, Coronel Nunes. O caso voltou ao Tribunal de Justiça do Rio após determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro negou duas petições que pediam o afastamento de Edinaldo do cargo, mas determinou a apuração urgente das denúncias. O dirigente recorreu ao Supremo do STF para tentar reverter a decisão do TJRJ. Não é a primeira vez que isso acontece. Edinaldo já havia sido destituído da presidência em dezembro de 2023, mas reassumiu o cargo no mês seguinte, após o ministro Gilmar Mendes suspender uma decisão da Justiça do Rio. Com o novo afastamento, o vice Fernando Sarney assume interinamente. Ele foi o responsável por pedir ao Supremo do STF a suspensão do acordo que manteve Edinaldo Rodrigues no comando. Apesar de ser o vice-presidente da atual gestão, Sarney não fez parte da chapa que venceu o último pleito. Caberá a ele convocar uma nova eleição. Em meio aos problemas políticos, a CBF aguarda a chegada do novo treinador da seleção, Carlo Ancelotti, ao Brasil, que deve acontecer no dia 26, para a primeira convocação. A contratação do italiano pode ter sido o último ato de Edinaldo Rodrigues como presidente da entidade que dirige o futebol brasileiro. É o verdadeiro imbróglio. Ronaldão, e agora? Eu prefiro esperar um pouco mais, né? Porque o que a gente já viu, essa história, da forma que está acontecendo, tudo está sendo no papel bem elaborado, eu prefiro esperar um pouco mais porque ele não se manifestou ainda, né? Quem de direito não se manifestou. Ele já foi afastado, o presidente da CBF, mas ele deve estar já conversando com todo mundo para ver o que foi feito aí. Porque a gente viu papéis assinados e pessoas dizendo que aquela pessoa que assinou não está capacitada, aquela coisa toda. E é melhor esperar uma decisão forte aí, porque muita coisa pode acontecer nesse episódio. Nesse episódio pode acontecer muita coisa aí.
Já vão obter os pareceres de Edu Dracena, esse sim. Visão de rede, sextando por aqui. E vamos continuar o papo sobre o presidente da CBF, se ele continua, sai, o que acontecerá? Olha, confusão com o presidente da CBF não é novidade, já vimos em vários momentos aí nos últimos anos. Cicinho, isso afeta a questão do campo, do Carlo Ancelotti? É melhor resolver isso logo? Será que teremos uma reviravolta? Nesse caso, é muito mais um palpite do que uma opinião. Bom, Renata, o que nos deixa mais tranquilo é o que falou a assessoria do Ancelotti, né? Que a assinatura foi feita com a CBF, não com uma pessoa, né? Então, assim, tem a participação, logicamente, do presidente, mas a nossa torcida é para que a CBF deixe de ser esse escândalo que vem sendo, né? São presidentes, nenhum consegue sair de uma maneira honesta, é sempre escândalo, é sempre colocando em pauta. Você pega os anteriores, aconteceram a mesma coisa. Isso acaba influenciando porque eles que estão ali à frente para poder organizar e dar, né, uma identidade para a nossa seleção. Então, vamos igual eu prefiro ficar também nessa em cima do muro e aguardar as cenas do próximo capítulo. Porque a gente já viu muitas vezes acabando em pizza, né? Então, vamos aguardar. A verdade é essa, é uma decisão judicial que pode até, inclusive, daqui a pouco ser modificada, cair a qualquer momento, mas, por enquanto, o que temos é o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues, Edu. Eu fico imaginando a cabeça do Ancelotti, por mais que ele falou que ele assinou com a CBF e não com o Edinaldo, mas ele falou, aonde que eu fui me se meter? Olha a bagunça, o presidente sendo instituído, né, por questões, né, que a gente está vendo aí. É muito complicado isso aí. A CBF sempre nas manchetes de presidentes saindo da maneira como saem. É muito complicado, é muito triste para nós que vivemos, né, do futebol, né, ver a nossa Confederação Brasileira de Futebol sendo comandada e tendo esse tipo de situações. É lamentável. A gente espera que isso não respingue no futebol, né, principalmente na CBF Futebol, né, não CBF Instituição. Então, vai ter muito trabalho o Ancelotti aqui para fazer para a nossa CBF. Nem chegou e já está acontecendo isso. Bom, esperaremos e acompanharemos também esse caso. Rona, eu falei que o Inter ganhou uma sobrevida no começo do programa. O Corinthians também ganhou uma sobrevida na Sul-Americana. Fora de casa, lá no Uruguai, bateu o Racing por 1-0. Gol do Matheus Bidu e deixou tudo para a última rodada. Que jogão, viu? Em um primeiro tempo pouco inspirado, o Corinthians chegou pela primeira vez com o Charles, que bateu de fora sem perigo. Boa chance mesmo, só aos 22 minutos com Ángel Romero de falta, defesa de Amadeu. Mesmo em casa, o Racing uruguaio só se defendia. Thales Magno cruzou da esquerda, a bola desviou na zaga e levou perigo. Na volta do intervalo, foi o Corinthians quem continuou a dominar as ações. Aos 10, Thales Magno foi lançado por Coronado. Ganhou a disputa com o zagueiro Pinella, que se atrapalhou e mandou pro gol. Mas o árbitro chileno José Cabreira marcou falta. A marcação pareceu tão esquisita que Dorival até ofereceu seus óculos para o quarto árbitro. Quando o Racing chegou pela primeira vez, Severo arriscou e mandou longe. E no campeonato particular de isoladas, Ian representou bem o Corinthians, depois de contra-ataque puxado por Carrillo e toque de Yuri Alberto. Tinha mais, Matheus Bidu pegou sobra de escanteio cobrado por Coronado e também mandou para longe. Só que Bidu teria tempo de se redimir. Com muita categoria, depois do bate-rebate e da zaga do Racing afastar mal, o lateral corintiano usou o biquinho Salvador para definir a vitória fora de casa. Sobrou para Bidu, tentou bater pro gol, desviou, a bola entrou! Gol do Corinthians! Bidu! Numa jogada toda estranha. É muito difícil de se entrar
Tivemos poucas infiltrações, justamente porque os espaços eram mínimos, troca de passes, na maioria das vezes jogadas muito disputadas, travadas, pouca inspiração. Pouca inspiração, longe do futebol ideal, mas a verdade é que o Corinthians precisava vencer para continuar sonhando com a Sul-Americana. Com 8 pontos em 5 jogos, o Timão sabe que ultrapassar o Huracan, que tem 3 pontos a mais, e 7 gols de saldo de vantagem é tarefa bastante improvável. Principalmente porque o Corinthians enfrenta os argentinos fora de casa na última rodada. A briga vai ficar mesmo pela segunda colocação do grupo contra o América de Cali, que joga em casa contra o Racing do Uruguai, que até aqui perdeu todos os jogos que disputou na competição. O que eu espero é que haja um crescimento coletivo. Eu acho que individualmente nós estamos vendo alguns jogadores começando a despontar, voltando a ter uma boa confiança. Ainda é pouco para aquilo que nós queremos, mas eu acho que nós estamos num caminho aí interessante e eu espero que a evolução continue. Muito bem, já vai começar o debate que promete ser muito quente. Debate número 1 do Brasil começando. Rona, venceu, ânimo. Tudo bem, menina? Tô animado. Melhor do que perder ou empatar. Não, isso é verdade. Eu gostei da coletiva do Dorival ontem. Ah, por quê? Não, porque ele falou uma coisa que eu falei o ano passado isso, né? Assim, tipo, twin competition, né? Porque ele falou que ele já disputou o brasileiro, ele falou que já disputou a Copa do Brasil e ontem foi a Sul-Americana. Quer dizer, e sem time, ele é o herói, né? Porque ontem o Maná, pelo amor de Deus, o nosso lateral novo que chegou ontem, o Bidou Debiquet, que foi o gol de bico, chegou francês. Debiquet. O Corinthians é uma coisa de louco. Que jogo ruim, Renata. Eu nunca vi um jogo tão ruim. O Racing era ruim. Mas o do Corinthians, meu Deus. Mas eu nunca vi você tão desanimado assim. Eles acabaram com a minha alegria ontem. Aí ontem na Rádio Bandeirantes o Capim me perguntou, Ronaldo, o craque da partida. Eu falei, Ulisses Costa. Por quê? Porque o narrador ele narrou o gol tão com aquela... Bidu, Debiquet, Bidu. Eu falei, nossa, que lindo. E um jogo tão ruim. Que ele foi lá em cima. Aí ele terminou com o Bidu Teteia. Eu coloquei o Ulisses como craque do jogo. Ó, mas se você tá triste ou tá meio desanimado, conversa com o doutor Marco Aurélio Cunha. Ele só empata também, isso aí. Só empata. Mas tá classificado. Eu queria tanto estar na mesma condição, Marco, mas ainda não e nem sei se estarei. Boa tarde, Renata. Ronaldo, eu tô achando estranho, Ronaldo, tá assim, meus coleguinhas, como diz o Sgarbi. Eu tô achando estranho você estar triste, porque todo mundo ganhou ontem, já tá todo mundo contente, todos os times brasileiros ganharam, uma rodada excelente dos times brasileiros, à exceção do Bahia, claro. E eu queria ver você mais feliz, eu não posso ver você desse jeito. Não sei se eu fico feliz, se eu não fico. Não, tem que ficar feliz. E ainda o gol do Bidu. Gol do Bidu. Foi, você tá vendo? Meu Deus! De biquinho, olha lá, Romário. Romário. Foi, ele falou lindo. Isso, ele falou Romário. Foi lindo, cara. Vamos animar. Hoje é conversa estranha, que cordialidade entre Rona e Marco Aurélio Cunha, Cicinho. Não tá normal, alguma coisa está diferente. Eu acho que é sexta-feira, né, Renato? Boa tarde a todos. Eu quero que o Ronaldo fique triste mesmo. Infelizmente, o Corinthians ganhou, mas felizmente é bom pra Sul-Americana, né? O Corinthians sendo Corinthians. Chico Garcia, você que tinha empatado, agora você venceu. Tá tudo bem, Chico. Por quê que eu tinha empatado? Porque em casa o ambiente fica legal, a vida familiar, ela flui. Imagino eu. Claro, é só um palpite, uma impressão, Chiquito. Não. Foi mais... Se tem uma vitória, jeito Corinthians, foi essa, né? Jogando mal, lateral de bico, desvia no zagueiro, entra no canto. Jesus amado. O que é esse Corinthians na Sul-Americana? Eu ainda me prestei. O melhor momento do jogo foi quando o juiz apitou o final. Acabou. Ufa. Meu Deus do céu. João Pedro. Minha noite não foi boa. Persona não grata, você e Cicinho em Porto Alegre, no lado azul. Vocês querem rever alguma coisa? Vocês causaram, hein? Vocês provocaram, vocês se manifestaram. Agora, eu tô com vocês sempre, lá, aqui, neste momento. Achei que ia dar dura neles. Junto. Você vai se vestir também dele. Então, você também vai se vestir de palhacinha? De verde? Caso... Não, também tem limite, né? O meu apoio, ele é incondicional, mas também não é irrestrito. Nem de dona do circo? Vovó Mafalda. Vovó Mafalda. Pra nos ajudar aí, pra nos ajudar. De domadora dos leões. Diz que tem a foto do Sgarbi já estampada lá no vestiário. Essa galera
acredita na inteligência artificial. Ninguém falou isso aqui, né? E ó, a culpa é desse cidadão aqui, ó. Senhor Cícero, Cissão, a culpa é dele. A culpa não é são mais Ferreira. Não, porque falou, ela fora, vamos falar, e daí tal, daí eu vou na pilha. Olha aí! Olha aí! Não, mas também não. Se você falou, assuma que falou e tá tudo certo. Não fica transferindo a culpa. Deixar registrado. Se o Grêmio perdesse, vem com camisa de São Paulo, pelo menos um tempinho aqui. Vai, aperta, vai. E aí você contrata o advogado do divórcio depois? Não. Deixa eu falar um negócio, Sgarbi. Isso ele faria de bom grado, sem problema nenhum. Não é uma coisa que ele sofre. Faria mesmo. Mas o problema é em casa depois. Aí não é você que aguenta. Imagina, bicho. Eu visto verde, meu sabonete líquido é verde, ela já reclama. Imagina vestir a camisa do São Paulo aqui. Você tem um ponto. Não vou prejudicar a sua vida familiar. Obrigado. Pai, eu achava que era só lá em casa. Vai. Só muda o E endereço. do Dracena, dito tudo isso e mais um pouco, líder do Brasileiro. Na Copa do Brasil já venceu o Ceará na primeira. Na Libertadores está impossível. Melhor campanha, topo, se preparando, poupando para o Mundial. Que vida tranquila, hein? Renata, boa tarde a todos, meus amigos aqui. Mais uma rodada, mais uma vitória. É claro que diante de um adversário que não teve tanto assim, esforço assim, o Palmeiras conseguiu fazer os 2 gols mais tranquilos. E seguimos, né? Domingo tem mais, o Abel sabendo gerir muito bem o elenco. Esse é o Palmeiras. Que sobriedade, né? Que tristeza que esse é o Palmeiras, entendeu? Que tranquilidade. Muito bem administrado fora e dentro Calção do na campo. mão ontem. Ontem foi com o calção na mão. Foi. Se a gente tá com o calção na mão, imagina os outros. Veja bem, Edu Dracena era capitão, acostumado a liderar, gerenciar elencos em campo, não é? Então, é tranquilo. Agora, um lugar que seguramente não te deixa feliz é o Allianz Parque, é o CT do Palmeiras, não é? Capelani está por lá. Capelani está tentando absorver um pouquinho esse espírito, vai levar não é? assar pra lá, O Everton tá aqui no telão, feliz, o Galo ganhou, 3-1 pra cima do Caracas, ó o Capela. Tá lá na academia de futebol daquele jeito feliz, animado. Então, ai. Sabe, como é que você falou gangorra, né? Então tá, gangorra. Abel Ferreira fala, gangorra. Depois Roger Machado. Desabafar. Fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram. E, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol? Trabalhar a tranquilidade e buscar com que o meu grupo não se contaminasse com o externo, né? Que de uma hora para outra o treinador deixou de ser competente, de uma hora para outra os jogadores deixaram de ser bons jogadores, de uma hora para outra o trabalho passou a ser questionado e precificado, né, bastante baixo, né? Que o nosso grupo formado era um grupo insuficiente. É isto que eu quero. O jogador bagre numa semana, no outro vai à seleção. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8. Eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? E mostrar que essa nossa vida do futebol é assim, né? A gente que construa a autoestima muito forte, não ligado ao perder ou ganhar, né? Se a gente tiver a autoestima ligada só ao perder ou ganhar, é uma gangorra muito grande, né? Porque o ambiente externo, ele puxa sempre você para baixo. As opiniões externas, elas são baseadas no que se vê em campo, Roger. Quando você não vê bons resultados, padrão de jogo, defesa bem composta, quando você não vê as coisas fluindo, a mídia tem o direito de criticar, assim como ela elogia quando ganha. Então, aceite as críticas e melhore seu time. De uma hora para outra, vamos para Abel Ferreira. Negão. A gente conversa depois do jogo contra o Mirassol. Aí eu converso com você. Agora eu quero falar sobre Palmeiras, líder, melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E ontem, então, os caras... calma. O quê? Então, calma. Ontem, o momento mais difícil pro Palmeiras foi o hino, né? Acho ali, ter que ficar ali paradinho, esperar o jogo começar.
Edu, nada abala o Palmeiras. O Bahia abalou ali, mas não abalou, né? Perdeu uma, depois o Palmeiras começou a ganhar tudo de novo. O Palmeiras entra nesses jogos, Renato, com seriedade. Eu acho que isso é o mais importante. Todo jogo que o Palmeiras joga é um jogo que eles entram desde o início concentrados, sabendo o que tem que fazer dentro do campo. O Abel sabendo os jogadores que ele pode colocar naquele jogo. Então ele escolhe os jogadores para determinados jogos. Né? Ontem mesmo, quando a gente estava conversando aqui no programa, né, tirou o Gustavo Gomes, tirou o Estevão desse jogo, para se poupar para o próximo jogo, que é o domingo, que é contra o Red Bull. Então são situações que o treinador tem nas suas mãos, peças, que ele sabe que pode confiar. Né? O retorno do Marcos Rocha, muito boa, jogou muito bem. Né? O Murilo entrando, fazendo gol. Então são jogadores, né? O Maurício novamente entrando e jogando muito bem, dando passe para o gol. Então são jogadores que estão ali, não tem 11 titulares, e sim um elenco. E quando você tem esse elenco nas suas mãos, o Abel está sabendo trabalhar. Diferente de outros treinadores que quando tem, não sabe. Mas o Abel está mostrando que ele sabe. É claro que ontem, 15, 20 minutos, o Palmeiras já definiu, fez 2-0 e depois administrou bem, né? Começou a tocar. É claro que teve outros lances, né? Que o Bolívar teve dificuldade ali para o Palmeiras, mas do resto, o Palmeiras foi muito bem, né? Classificação 15 pontos, né? A sexta vez que isso acontece, classificação geral, né? No primeiro lugar. Então, o Palmeiras fez, vamos dizer, um treinamento de luxo jogando na Libertadores. Uia. E para complementar o que você muito bem disse, a sexta vez em 8 anos. Ai, Capelanes, aí vocês querem falar que a excelência mora em outro lugar. Não mora, gente. Vamos lembrar aqui que é contra o Bolívar, hein? Meu pai, hein? Ronaldo, a gente tem que ganhar de quem vier, Ronaldo, não tem essa história. Ronaldo, o negócio é ficar quieto. Segundo lugar do boliviano, terceiro do paraguaio e sétimo do peruano. Quem sou eu pra dar uma dica pra vocês? Mas o momento é ficar quieto, irmão. Ficar quieto e bater palma. Ontem ficou com as carças na mão lá ainda. Tá louco, aí é demais. Meu time tá ruim. Meu time ontem foi uma draga. Mas peraí, não. Tá, mas isso é Libertadores. Outra história sul-americana. Eu tenho medo de descer, eu tenho medo de chegar lá, que você não imagina. Mas vai descer. Não, tomara que não, hein? Ó que o Ronaldo tá utilizando errado, ó, até o fio ele já tirou. Capela, o que fazer para segurar, para entender e parar esse Palmeiras de Abel Ferreira, que ganhou o Clássico, que tem a melhor campanha na Libertadores, primeira fase, que já tá pensando no Bragantino no final de semana, que coisa... Fez um paulista. Correr, mas as Como coisas é que é? estão esquisitas. E fez um paulista. Fala, Abel. Que isso? Vai ficar chorando esse paulistinha aí. É isso. Ô, Ronaldo, mas eu tô achando uma coisa esquisita aqui que eu queria compartilhar com vocês desde a minha volta aqui ao programa, porque o lance é o seguinte, pessoal. A Renata, brilhantemente, fez uma abertura, uma introdução aí do Dracena. Edu, líder do Campeonato Brasileiro, melhor campanha da Libertadores. Aí o Edu, é verdade, Renata, é verdade. Aí o Ronaldo ganha o jogo, começa o programa também, não, o Corinthians ganhou. Aí, gente, o Inter ganhou o jogo também, ganhou, mas veja bem. Aí, os outros times que empatam, tratam como vitória. Eu não tô entendendo as coisas também. Quando ganha, tem que estar feliz. Tem que saltitar. É que nem o Abel. Palmeiras ganhou a melhor campanha. Pipipi. O Abel, de novo, ele vai pra entrevista coletiva e ele dá umas sublinhadinhas assim, dando uma letrinha. Falaram que era fim de ciclo. Tinha torcida que vaiou. Tinha torcida aí que, uma boa parte, ou pelo menos uma parte, que pediu a minha saída. A grande verdade, Rê, o Abel Ferreira, eu já falei aqui N vezes, quem não é fã do trabalho, pode não gostar, é difícil falar não gostar da pessoa, porque as pessoas nunca bem conhecem o Abel Ferreira. Achei deviando e irresponsável da minha parte falar quem não gosta do Abel Ferreira. Mas olha o trabalho desse cara, olha o que ele conseguiu fazer. É bem verdade que talvez tenha se equivocado em determinado momento no Campeonato Paulista, quando ele demorou a colocar a sua força máxima, justamente que tem um calendário muito grande pela frente. Agora, é curioso falar, ontem, na frente da Arena do Verdão, eu falei que o planejamento da diretoria não era dar uma sequência muito longa para alguns atletas mais experientes, porque tem o Super Mundial de Clubes. E é justamente isso que a comissão técnica do Palmeiras está avaliando. Você me perguntou, quem segura esse Palmeiras? No jogo desse final de semana, no Nabi, não é no Nabi, é no Cícero de Souza Martins, o novo estádio do Bragantino nos próximos anos. O próprio Abel Ferreira, nesse jogo duro contra o Bragabu, que vem bem no Campeonato Brasileiro, deve colocar mais uma vez um time mais
pronto do que alternativo, mas ainda assim poupando um outro jogador. O Palmeiras ele é candidato a título em todas as competições, menos o Super Mundial de Clubes. Mas eu acredito que de todos os brasileiros é o time mais pronto a chegar mais distante no Super Mundial de Clubes, que começa daqui a pouquinho, Rê. Ai, olha, esse Mundial vai dar o que falar, hein, Ronaldão? Vai ser lindo. Já temos tudo pronto, né, negão? É o sonho dele. Olha lá. Vai ser... Essa música ele já readaptou, era da copinha dele, já tirou a copinha, agora sobrou o Mundial. Vai tocar no mundo todo isso aí, nós vamos fazer em inglês. Mas falando sério, eu sei que você vai dizer que isso não vai acontecer, mas imagina, a gente tá falando de uma hipótese. E se Abel Ferreira ganha o Mundial? Imagina o Abel Ferreira campeão do mundo. E se o doutor tivesse 2,40 m? Ele não passaria na porta? Não entraria, viu? Tem coisas ele que... seria Golias. A gente tem que colocar na balança, né? Não, mas não dá pra imaginar? Lógico que não tem como, não combina. Mundial não combina com o Abel, com o Palmeiras, não combina, não adianta. Agora o ganhou do Bolívar, com a calça na mão. Menos. Tá, então tá bom. Falta saber até onde é que eu aceito o limite que o pau pega. Olha! Tá bom. O que é que eu não ouvi direito? Fala, Abel. Falta saber até onde é que eu aceito o limite que o pau pega. Pau pega? Pau pérrimo. Eu vou até mudar o assunto. Ó, Abel Ferreira não falou muito, mas perguntaram sobre o tema renovação de contrato pra ele. Então, calma. E hoje o seu empresário esteve aqui, né? E o Palmeiras já manifestou interesse na sua permanência. O meu empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Eu imagino que talvez tentar a extensão do contrato com o Abel Ferreira com o Palmeiras, não? Mas essa é a pergunta que me queres fazer, não sei. Eu quero saber se você tem planos para isso, se você acha muito cedo para falar em uma renovação ou um assunto que o Palmeiras já manifestou que quer. Eu não ouvi você ainda falar sobre isso. Eu não vou alterar, porque não tenho nada de novo para vos dizer. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que no Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir por aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pega. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras. Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Tá bem. Marco Aurélio Cunha, no discurso, podem falar o que quiserem, mas ele sabe dominar as palavras do jeito que ele quer. A narrativa dos treinadores é sempre a do momento melhor, né? Abel é o melhor treinador do Brasil, não há dúvida. É o que fez o melhor trabalho nos últimos anos, né? Então, todo mundo há de respeitar o Abel, gostando de algumas coisas dele ou não. Eu acho que ele está num momento que ele vai escolher o que ele quer. Então, quando ele fala o que é melhor para o Palmeiras, pode ser que ele dê uma letra de que talvez seja hora de reciclar, de fazer uma mudança. Mas vai depender muito do Mundial. Eu acho que o Mundial vai ser o divisor de águas para o Abel prosseguir ou não no Palmeiras. Desde que ele vá, não precisa ganhar o Mundial, para todo mundo precisa, né? Para o palmeirense precisa. Mas fazer uma grande campanha no Mundial, para daí sim abrir portas para o mundo ou para prosseguir no Palmeiras. Eu acho que ele vai prosseguir no Palmeiras. Mas agora traduz, Marco Aurélio Cunha. O que é fazer uma grande campanha no Mundial e perder? Não, se não ganhar... não fazer gol? Se o Mundial fosse em 2 partidas como que nós vencemos, né? 3 vezes. Tem que ganhar, exatamente. Tem que ganhar. Claro. Nós estávamos juntos naquele último, 2005. Sim. Então, é mais simples você fazer 2 partidas e vencer. Agora, num campeonato longo, com grandes equipes, com maior divisão de forças, né? Eu acho que fica muito mais difícil para os brasileiros do que para os europeus que estão jogando a temporada, terminando a temporada. Eu acho que a chance do Palmeiras existe, mas não é grande, é pequena. Do nosso tamanho? Difícil, hein? Eu queria usar o tempo aqui também para começar e enaltecer uma pessoa que tomou porrada aqui do Jogo Aberto muitas vezes, senhora Leila Pereira.
porque é cada vez mais difícil ter convicção, ver dirigente com convicção no Brasil. A Leila, nossa, esse começo de ano do Palmeiras e do Paulista, parecia que o mundo ali no Palmeiras estava acabando, cara. Nossa, mas ali isso, aquilo, mesmo gastando 125 milhões em reforço, mesmo gastando 75 milhões em Facundo, que agora tá dando conta do recado, mesmo gastando uma fortuna, meio bilhão quase, né? A Leila gastou. Cara, e agora tá colhendo frutos, porque tem convicção. Vitor Roque. Vitor Roque, 125 milhões. A Leila tem convicção. É cada vez mais difícil. Ela junto com o Abel. O Abel, nossa, mas tinha torcedor ali no estádio também xingando o Abel. Mas era uma crise no Palmeiras. Cara, mostra que o nível do Palmeiras não é mais paulistinha, como já foi dito lá. O nível do Palmeiras é outro, cara. O Palmeiras não entra na temporada pra ganhar o Paulista. Entra na temporada muitas vezes pra usar o Paulista pra chegar numa Libertadores um mês depois, voando. Então é até bom pra entendermos assim a metodologia. Porque deve ter rolado um papo de que, ó, o Abel falou, ó, Paulista, se ganhar, ok, mas não é meu foco, não tô tão afim. E agora em Libertadores... Mundial. O Ronaldo... Não, o Mundial foi pra você, comemorou aqui 3 semanas, né? o Paulistinha com o Mundial, é isso aí? Não, mas o Palmeiras vai jogar Mundial. Seu time... Mundial, Aí o senhor vai fazer o quê? Me diga. Ah, meu time tá na Libertadores, não, só me explica o que vai fazer seu time. Tá, vai jogar Libertadores. Seu time vai jogar o quê? Vai jogar, parabéns, tá vai bom, jogar. pode ganhar. Seu time já foi eliminado na pré. Mas seu time tá voando. É, Mundial pra nós é sábado. Mas o... Mas só uma coisinha, aí a gata chega e fala publicamente, nossa, quero ficar contigo. Quero ter uma história com você. E o gato não responde nada. Opa. Fica frio. É, porque a Leila chegou publicamente e disse, quero renovar com o Abel. Ah, mas o aí... Abel tem que continuar. Mas aí, esse gato é casado. E até o final do meu mandato. Por isso que ele não respondeu. Gato casado não aí ela faz a proposta publicamente, já disse... E ele tá na dele. Mas aí... Ele tá estudando o mercado, gente. Mas aí tá se fazendo de difícil um pouco também, né? Aí tá ligado, mas né, Bel? Mas é aquela história, né? Quando a fase tá boa, todo mundo aqui já viveu uma fase boa. Quando a fase tá boa, vem uma proposta de um lado, você dá uma segurada aí que... Peraí, deixa eu olhar o celular aqui. Até o final do ano eu te respondo, tá? Porque tem outra situação aqui. Às vezes acontece quando isso. Tá ruim, fica ligando pros outros. A fase dele é ótima. Fica ligando pros outros. A fase dele não é nem boa, é pode tomar ótima. uma porta na cara, mas nesse caso não tem porta na cara. É o risco. Não tem, pra nenhum dos lados. Corre o risco no Mundial, aí corre o risco. Só uma perguntinha, será que, de verdade, agora isso não é brincadeira, será que o Palmeiras já tem um plano B e C pensando nessa não permanência do Abel? Porque a Leila só fala publicamente que gostaria de terminar o mandato como presidente do Palmeiras com o Abel treinando o time. E se ele não ficar, quem seria esse nome? Ela já tá pensando nisso? Eu tenho o nome. Celso Roque. Jorge Jesus. Acho que era Voivoda. Eu acho que não tem o nome, Renato. O plano A, B, C é Abel. Eu também acho isso. Acho que o Palmeiras não tem plano B. Não tem eu sugiro. Mas deveria ter, não deveria? Deveria. Eu acho que ainda tá cedo. Acho que ainda tá cedo. A mamãe deve ter. Só que é porque o Abel é impressionante, ele faz o difícil parecer fácil. Libertadores mais uma vez. Então tem que ser um cara para o Palmeiras focar em renovar. Qual outro treinador você para ver o Flamengo? A sensação Flamengo. Pô, o Flamengo perdeu um jogo pro Central Córdoba em pleno Maracanã, não é jogo fácil. Mas o trabalho de empatou, Felipe Luiz é bom, né? Não é bom, só que, cara, o Abel tá ganhando de todo mundo e é aqui, não. Porque mas é fácil. Não vai renovar. O Ronaldo não, porque foi do Bolívar, tá fácil. Não, cara. Mas só não vai renovar se o É difícil, velho, é difícil. Seu time teve sufoco pra ganhar do Racing. Mas então, Edu falou assim, só não renova se o Abel não quiser. Na minha opinião, esse ano é o que o Abel mais dá indícios de montagem de elenco, de motivação e uma tendência de permanência. Eu ouso dizer que esse elenco que o Palmeiras montou para esse ano é melhor do que o dos últimos 2 anos. Também acho. 23 e 24 ele não teve um elenco tão bom quanto esse. Um detalhezinho assim, o Abel já assinou um pré-contrato por aí nesse meio tempo. A mamãe foi pra cima. E o Palmeiras levou a bronca financeira pra ele, tá tudo certo. Então, mamãe que foi, filho. Sei não, hein? Até o final do ano ele vai ficar. Eu não tenho dúvida, ganhando, perdendo o Mundial. O objetivo dele é o Mundial, porque isso não é... Não, ano que vem eu não sei. Ele não quis falar, ele não quer. Ele vai deixar a coisa ver com o Ele vai ter 2 oportunidades no Mundiais. Tem muita coisa para o final do ano que pode ser campeão. Então, calma. Do jeito que você tá falando, parece que ele vai mas vamos para o intervalo. YouTube, estamos aqui, Everton Guimarães. Palmeiras é um time... Ô, Everton, oi. Beleza, bom dia, irmão. Oi! Só porque você está elegante, todo trabalhado no branco, essa coisa médica, não é? Everton, Palmeiras a cada dia melhor, mais organizado e bem montado pelo Abel Ferreira, com qualquer formação tática. Nenhuma surpresa, né, Renata? O Abel fica chato de ficar repetindo o que a gente pensa sobre o Abel aqui. E é chato também as pessoas ficarem forçando a barra, né?
sempre com a esperança de que ele vai sair, vai assumir a seleção e não sei o que e tal, que na prática, que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, os rivais torcem mesmo é pela saída dele, porque todo mundo sabe que enquanto ele estiver ali no Palmeiras, ele vai ser uma grande referência, né? Uma grande referência, como treinador para os demais que estão no Brasil, com o Palmeiras injetando dinheiro, montando um time como ele, aliás, um elenco, como é o que ele tem hoje, ele vai sempre ser uma pedra no sapato de todos os rivais, dos meus aqui. Eu, obviamente, se você perguntar, eu gostaria de ver o Abel muito longe do Palmeiras, do futebol brasileiro, né? A não ser que viesse para cá, assumir um dos nossos aqui, mas que atualmente não há necessidade, porque os dois estão muito bem servidos de treinadores aqui. Mas é uma grande referência e vai continuar sendo. E a informação que eu tenho, e que muita gente deve ter, é de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras, ele segue por lá. Depois que a Leila sair e não for mais presidente, eu sinceramente acredito que aí sim ele possa sair. A não ser que um novo presidente que assumir o Palmeiras tenha o mesmo modus operandi do trabalho de Paulo Nobre, Gagliotti e atualmente a Leila. 15 segundos. Muito bem, Everton. Voltamos ao vivo e continuamos na internet também. Já me cortaram. Aldão, é a sua vez. 1-0, venceu fora de casa. O Racing agora é vencer o Huracan e pronto. Vai, Corinthians! Menina, tá vivo, o Corinthians tá vivo, menina. Isso. É isso, lá pra cima, vamos lá pra cima. Depois dessa contratação maravilhosa do Dorival, no nosso lateral esquerdo francês, tá vivo, o Corinthians tá vivo, o Corinthians tá aí. E o que me atentou, assim, ontem, que ficou na minha cabeça foi o que Dorival falou na coletiva. Eu até falei nada do jogo? Não, do jogo péssimo, jogo horrível, meu Deus do céu. Do jogo não sobrou nada do jogo. Mas o Chiquito falou que ficou impressionado com esse Corinthians, é bem a cara do Corinthians. Chiquito tá usando coisas ilícitas. Nossa, maravilhoso. Não é possível, porque o Corinthians ontem foi, olha, o que ele fez com o torcedor ontem, esse Corinthians, ele tem que domingo jogar muita bola no Clássico, porque o que eles fizeram ontem foi... Ontem ele tem o Yuri, ele torceu o pé e deu 3 passos para trás. O Yuri. E o Thales Magno. Agora eu vou falar do Thales. O Thales, primeiro minuto de jogo. Tocaram a bola pra ele tocou pro zagueiro. O zagueiro pegou a bola e saiu jogando. Olha o Corinthians ontem, vou resumir pra você. O Hugo Souza, meu Deus, ele não pegou na bola. Ainda bem, né? E o Léo Maná. Pelo menos não precisou lavar o uniforme. O Maná pegou a bola, começou a correr com a bola, ele saiu pra fora do campo. Acabou o campo. Aí o Dorival falou, aí o Dorival falou assim, o Dorival falou assim, menino, acabou o campo. Essa linha aqui. E a zaga, que você gosta de falar da zaga? A zaga, o Tchoque, esse menino tem que ter mais chance. Agora, Ramalho, meu filho, você vai ter que procurar uma outra profissão, porque eu vou te falar. Não, vou te falar meu também. Deus. Ele subiu com a bola com o atacante. Ele subiu aqui, ó. Ele subiu com um jeito, aí ele pegou o atacante aqui, mas só que a bola tava lá no lado. Eu falei, meu Deus, pra que tanto esforço pra nada? Então, olha... Tá precisando de porteiro lá no seu prédio? Não. Mas o porteiro é novo. Ele não, vou ter que mandar alguém lá pra abrir e fechar, porque pra passar é fácil. Você como um grande corintiano, assim, nossa, da fiel ídolo. Cara, não é feia a postura do Corinthians com a Sul-Americana? Eu não sei se vem lá de cima de diretoria, só que, pô, o Corinthians está desprezando uma competição... Você falou que era a Série B da Libertadores. Não. Mas você tá dando valor. Você falou que o Paulistinha também era Paulistinha. Mas é o que o Corinthians tem pra disputar, gente. Irmão, mas é a realidade do Corinthians. Você está disputando a Série B da Libertadores... Vou te devolver, então. E a postura do São Paulo no Brasileiro? Tá lá, ó. Tá, brasileiro acabou de começar, irmão. Calma aí, dá uma segura. Ele tem Negão, solta, Negão. Cadê o Negão? E o Ronaldo, só pra te explicar, o Corinthians tá jogando essa Série B porque caiu da Libertadores, que não tem tradição. Então, só pra você entender. Aqui como é que tá seu time no Brasileiro, olha lá. Mas vai descer. Vai! Vai ver no final do ano. Mas, Chico, o Ronaldo não quer falar do Corinthians. Não e quer. você? Qual é o destaque, o ponto positivo? Tá vivo, vai chegar na última rodada, jogando na Argentina, diante do Huracan, que não é um time você tradicional. Falou tudo. Pra quem tá achando que o Corinthians tá morto aí, cadê? Aonde que tá? Vocês estão de brincadeira com o Corinthians. Ó, espera que vocês vão ver. Desculpa, esse cara é louco. Não, o Corinthians tá vivo, mas não quer tá, né? Assim, tá vivo pros playoffs, porque pra ser primeiro tem que ganhar do Huracan por 4-0, fora de casa. Porque tem que, aí iguala em pontos e tem que ganhar no saldo, que é o primeiro critério. Então a tendência é que esteja vivo pra chegar em segundo lugar. E tem que ganhar, tá? Porque se não ganhar, também o Cali pode vencer o jogo dele e aí fica em terceiro. Aí já cai da Sula direto. Então pra chegar nos playoffs,
que é pegar um adversário da Libertadores, e vocês andaram olhando os terceiros colocados hoje dos grupos da Libertadores, não tem só molezinha não, muito pelo contrário. Aí vai ter um playoffs, volta do Mundial, 2 jogos eliminatórios. Então assim, o Corinthians não, realmente eu concordo com o Sgabi, não tá muito afim da Sul-Americana. Agora, tem uma coisa que tá me incomodando no Dorival, que recém chegou, tá tudo certo, Já vai cornetar, velho? Não, mas é que assim, ele não repete uma escalação. Você concorda com o Sgabi porque o seu time no brasileiro também tá uma draga. Tá, é mas isso que mas você eu concorda. tenho consciência. Seu time do Brasil Eu tá uma tenho draga. consciência. Vocês Agora, dois têm que dar a mão e sair Dorival, andando ou ele aí. descobriu Mas uma ele é do coisa... seu time. Não, meu time não. Ou o Dorival Não. descobriu uma coisa muito grave fisicamente lá, porque ele só tá rodando o elenco, não é só na Sula, mas é no Brasileiro, na Sula ainda mais. Ele Aí não ele tem tira o culpa, time velho. titular. Você quer colocar a põe o culpa time do Dorival reserva. agora? Não, é que Você assim, tá de brincadeira? qual é o time do Dorival? Você quer que eu não? desenhe Qual pra é o você? time do Dorival? O cara em uma Qual é semana, o 3 titular do competições, velho. Dorival? Você tá de O brincadeira? Corinthians não tem um time, gente. Como é Eu o não cara sei vai qual é o fazer o time quê? do Ele Corinthians. tem que colocar Maná lá, ele tem que colocar... Vai colocar aqui, vai colocar você? Bota o Mateuzinho. Ele vai pegar você e colocar lá? Bota o Mateuzinho, pô. Vai pegar o Cicinho que já parou, vai colocar Não, eu não jogo, não. Você vai de lateral lá? Não é assim não, velho! Não me irrita! Bota pro gol. Você Desculpa, doutor. não tem jogador, pô. Quem tá vivo também na Sul-Americana é o Everton, por um lado, né? O Cruzeiro já era, o Galo continua. Everton, e aí, qual é o melhor caminho pro Corinthians? É E vai batalhar por apanhar essa do Cruzeiro também. Pronto, desculpa, então eu falo logo, porque o maior de Minas é o Cruzeiro. Everton HG, traz o divã. Não aguenta. Nem sul-americano. Que isso? Ronaldo, deixa eu contar uma coisa pra você, Ronaldo. Não tem recurso, meu filho. Não tem recurso, não tem o que fazer. Quando você não tem elenco, não há técnico que dê jeito. Nem o Dorival. Tem boas peças, Pegar o time titular do Corinthians, bem treinadinho, bem encaixadinho, vai ficar naquela ali, brigando por uma vaga Libertadores, mais perto da Sul-Americana. Não tem muito o que fazer, não dá para esperar mais do que a gente tem visto, né? Treinadores passaram por ali, a coisa não muda. Essa oscilação do Corinthians é algo absolutamente natural. Então esquece o Dorival, porque ele vai entregar exatamente o que ele pode entregar com o elenco que ele tem. Quem pode fazer diferente, quando não funcionar, não tem muito recurso. É uma realidade. E ó, vou te contar uma coisa aqui, Ronaldão. Manda lá pra turma do Corinthians. Já vaza logo da Sul-Americana, foca no brasileiro, meu filho. Porque se vacilar também, daqui a pouco tá igual São Paulo, lá embaixo, lutando desesperadamente contra o rebaixamento, hein? Não duvida desse caminho, porque esse caminho eu conheço bem ano passado com o Atlético aqui. Trilhou e na última rodada escapou. E já no estertor aqui da minha participação, eu lamento não poder dividir a tela aqui com os Trilcas, né? Eu sei que o papo é Corinthians, mas já que estamos falando do Dorival, de treinador, vocês perdem a cabeça do cara num dia. Tô falando de Cicinho, Gabi, do Zuba. Um dia vocês perdem a cabeça do treinador. No outro dia, é o melhor do Brasil. Tá que nem o Ronaldo. Vibrou com a chegada do Dorival e agora, a cada jogo que não encanta, ele mete o cacete do Dorival e reclama do Dorival. Vocês precisam abraçar aí, vocês três, vai cuidar do vocês Trilcas. Na verdade, o Trilca não, o Marco Aurélio Cunha não pediu. Tem que abraçar, porque vocês perdem a cabeça do treinador um dia, no outro dia vocês abraçam o cara. Quem tá fazendo Decide o que isso, vocês querem. Quem tá fazendo isso? Você que pede a cabeça do Cuca, derrubou 13 treinadores já aí no Galo. E tem que pagar o Corinthians. Você é o primeiro. Você é o primeiro que pediu a cabeça do Zuba. E eu estava aí no estúdio. Eu estava no estúdio do seu lado. Você pediu a cabeça do Zuba. E você também, Cicinho. Você eu acho o Zubeldia melhor que o Abel. Como que eu vou pedir pra ele sair? Você pediu sim, velho. Não, eu só alertei ele pra colocar os meninos da base. Quem não te conhece que te conta. Só alertamos pra ele pra colocar os meninos da base. Eu não vou nem falar nada. Boa, doutor. Nossa, vamos falar um negócio. Aí tem treinador que dorme e acorda, não sabe se vai ter emprego. E outro tem um emprego, se quiser, até 2027 garantido. Quem que é? Recebendo só uns 2 minutos. A Lena já disse. Abel fica até o final do meu mandato. Gente, se ele quer... Olha isso. Melhor é o Dorival. Deixa eu falar um negócio. Ai, sério, sei lá. Tá lá pro canal Jogo Aberto, YouTube, Marco Aurélio Cunha, Edinaldo Rodrigues será o tema. E essa confusão na CBF. Parece uma coisa já pronta. Treinador chega na CBF, sai, ok, mas o presidente fica um tempo e já é certo que ele não vai continuar e alguma denúncia aparece, algum problema surge. Por que isso, Marco? Não tem nenhum que seja completamente
transparente, Correto. completamente organizado. Estável. Estável. Aí o termo você pode escolher. Eu acho que o que mais ocorre lá é a competição pelo cargo. Num determinado momento, se coloca um presidente, estão todos ali, imagine, essa eleição foi por unanimidade. Meu Deus. De repente, o castelo cai. Eu até não sei se caiu ainda, porque o Edinaldo tem força de bastidores muito forte, né? Força forte e redundante. Mas ele tem muita força de bastidor. E eu não sei agora que caminho vai ter. Algo aconteceu que ele perdeu a unanimidade ou perdeu ali, por ser centralizador, a direção da própria CBF. Claro que existem denúncias, nós vimos isso pela revista Piauí, tem coisa para ser apurada, acho que sempre tem que ter o contraditório, a defesa e tal, mas eu creio que ele perdeu aquilo que havia de melhor, que era as pessoas confiarem e estarem junto com ele. Nesse momento vem uma denúncia, vem outra, agora começa a vir em cascata as denúncias, e quando isso acontece na CBF, a queda é iminente. Eu não tenho certeza quais são os argumentos, são válidos ou não, mas já mostra a fragilidade do cargo, porque todo mundo quer ser presidente da CBF. E aí entra o conflito entre os líderes ali da CBF. Não atendeu aqui, não atendeu ali, centralizou demais, colocou muita gente do próprio local, e aí começa a ter divergência. Eu estou querendo ver o que vai acontecer. Conheço o Fernando Sarney, é uma pessoa muito correta também. Vamos ver o que vai acontecer. Chico, será que avisaram o Carlo Ancelotti que isso acontece com frequência na CBF? Foi a primeira coisa que eu pensei. O que estaria pensando o Carlo Ancelotti que eu vim fazendo nesse momento? Porque eu queria até fazer um apelo. Parem de chamar a CBF de várzea ou circo, porque essas duas instituições são muito mais organizadas, tá? Não comparem. CBF com o circo, que tem profissionalismo, e com a várzea, que é muito mais organizada do que a CBF. E aí eu fico me perguntando o que um dos maiores técnicos do mundo deve estar pensando nesse momento, com a instabilidade que vive a CBF, com um presidente que cai, daqui a pouco pode ser que volte, com essa desorganização completa. Olha... Deve estar preocupado o Edinaldo, né? Botou só 400 mil por mês no bolso dele durante esse tempo que ele esteve lá, aumentou o salário das federações para 200 mil reais, colocou um monte de amiguinho ali nos cargos, deve estar super preocupado agora, né? Encheu o bolso de dinheiro. Pelo amor de Deus, é o reflexo do que é o Brasil, a CBF. É o reflexo do que é o Brasil, a bagunça política na CBF. É só olhar, comparar a CBF com o Congresso Nacional. É a mesma coisa, cara, é o reflexo do que é o Brasil. Uma vergonha, triste que agora os holofotes ainda mais, né? Agora com a chegada do Ancelotti, estão mais focados ainda pro Brasil e o mundo vai ver a bagunça que é esse país. Porque, pelo amor de Deus, uma vergonha. A gente falou e agora aqui, quem vai assumir? A gente falou aqui que o Ancelotti foi a última cartada dele, porque ele já estava correndo risco. E ele tentou cair atirando do tipo, vou trazer o técnico unanimidade para não ter problema, e não adiantou. Provavelmente a antecipação do anúncio do Ancelotti foi para tirar realmente o foco. Que não gostou, né, doutor? Claro que não gostou. Visivelmente claro que não gostou. E isso deve ter sido feito para tirar o holofote dos problemas e trazer um fato novo positivo. Mas nem isso adiantou. Eu acho que as coisas já estavam caminhando para esse desfecho e o presidente deve ter tentado trazer para si louros e tal e se blindar um pouquinho na vida do Ancelotti. E agora, independente dele ou não, as coisas aconteceram e ele foi afastado. Temporariamente, eu creio. Muito bem, ao vivo. Falando em chave, a chave da vida é linda, nos pertence, não é? E a chave da vida traz surpresas, mudanças, encontros e reencontros. E no final de semana, não teremos jogo aberto, mas teremos aniversário de Edu Dracena. Então, uma singela homenagem merecida pra você, Edu. Palmeiras no tempo de alto. Oi, pai, tudo bem? Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê muita saúde. 14 anos. Quero agradecer a você por esse pai maravilhoso que você é. Agradecer por todos os nossos momentos juntos. Agradecer por você ser meu ídolo, tanto dentro dos campos quanto fora. Agradecer por esse homem que você é. Capitão, conhece tudo dos bastidores, jogou em alto nível sempre e vai comentar em alto nível aqui também. Edu Dracena, que privilégio! Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. O aniversário é seu, mas quem ganha o presente somos nós, de ter esse cara iluminado entre a gente.
Tenho muito orgulho de ser sua irmã, de ter você no meio da gente, um cara ponta firme, sempre disposto a ajudar, sempre presente no que a gente precisar. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, debatendo sobre futebol. Passando aqui para desejar um feliz aniversário, com muita paz, muita saúde, muita felicidade. Que Deus continue te abençoando. Dizer que nós estamos muito felizes de te ver no Jogo Aberto. Chegou no programa e já dominou. Impressionante, é muito pé quente, que isso. Eu sou muito grata por ter você como meu companheiro de vida, pela família que construímos juntos, por todos os momentos que vivemos e por outros que ainda viveremos. Você está buscando conhecimento, você está se preparando cada vez mais e não é à toa que está surpreendendo muita gente. Então, parabéns, que Deus te abençoe e que você continue esse cara do bem. Isso aqui é pro Ronaldão, pro Memphis, para aprender a acabar. Oi, Du. Hoje eu estou aqui para comemorar o seu aniversário e desejar a você, meu filho, muita saúde, muita alegria e muitas bênçãos. E desejar tudo o que há de melhor para você na vida, tá? Meus pais. Que seja sempre esse 66, filho ela e meu pai maravilhoso, 76. que nos enche de orgulho. Zagueiro é tudo caneludo. Vira uma peteca aí. Todos os zagueiros são caneludos. Desejando e pedindo a Deus que lhe dê um ano repleto de muita paz, muita alegria e muitos aniversários virão para frente com o que você é. Graças a Deus, você nos orgulha muito e por isso estamos aqui pedindo a Deus por você. Que Deus abençoe e dê um feliz aniversário para você com muita alegria, muita paz e muita saúde. Ei, Calabreso, feliz aniversário, muita saúde, paz, que você possa aproveitar muito seu dia, tá? Beijo, tchau. Abraço, a gente te ama. Um beijo, fica com Deus, felicidade sempre. Abraço você, fique com Deus. Te amo muito. Um beijo. Parabéns, Du. Te amo, tá? Um beijo, eu te amo e vai pra cima. Agora é com você, Edu. Respira. Parabéns, Edu. Antecipadamente, você merece tudo de bom. E tá aí a prova, essa família que você tem linda e a história que você construiu e vem construindo. Renata, sem palavras, né? Isso aí é o meu alicerce, né? Sem eles, não estaria aqui, eu acho que não seria o que eu sou hoje. Eu devo muito a eles, que me ajudaram e me ajudam muito, né? Ser o que eu sou. Então, o Edu Dracena, ele é o que é e conquistou por causa dessas pessoas. Sempre ao meu lado, nos momentos mais difíceis, nos momentos também alegres, também sempre estavam comigo, né? Como jogador. E é para esses dois, é para meus filhos que eu faço, né? Tudo que tiver que fazer. Então, muito obrigado. Essa é a minha família. Isso aí que eu morro e brigo por eles até o final da minha vida. E agora vocês que são minha família agora, muito obrigado por vocês me receber de braços abertos aqui no Jogo Aberto. Era uma coisa que sempre acompanhava na televisão e hoje estar vivenciando esse momento aqui com vocês é muito gratificante, realmente. Obrigado pela oportunidade, né? E eu espero, né, passar muitos anos juntos com vocês, junto com a minha família e conversando sobre futebol. Então, muito obrigado, estou muito emocionado, mais do que quando eu jogava. Estou muito realmente... vai ficando velho. Amo vocês, minha esposa Milena, meus filhos, né, Lourenço e Luíde, meu pai, Adão, Neuza, minha mãe, minha irmã, Andréia e Renato. Então, amo vocês e vamos estar juntos até o final da minha vida. Que maravilha, celebrando! Uma salva de palmas para toda a equipe. E para finalizar, vamos para palpites. O Edu tem interesse, porque temos de um lado Corinthians e de outro Santos. Você começa, Edu. 2-1 Santos. Sgarbi. 2-0 pro Corinthians esse jogo. Cicinho. 1-0 Santos. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Santos. Capelani. Traíra. Aqui está um santista. 2-1 meu peixe. 2-1 para o Corinthians. Aí, agora fiquei com medo, hein? Chico. 1-0 Corinthians. Jogaço. 1-0 Corinthians. Para finalizar, é você, Ronaldão.
3x0, 3 gols do Yuri Alberto. Vai fazer 4, mas vai valer só 3 também. Inter e Mirassol. 2x0 pro Mirassol. Grêmio no São Paulo. 1x0 Grêmio no São Paulo. 4x0. 3x0 pra nós. E o Inter, sei lá. Deixa eu curtir. Acabou o programa. O Neto tá chegando com os donos da bola. Tá aqui a nossa homenagem pro Edu Dracena. Bom final de semana, gente. Até segunda-feira.